Olá, meu nome é Wellington e hoje eu vou convidar vocês para conhecer um pouco da minha vida. Bom, eu gosto de desenhar desde criança. Eu lembro que desde os meus 8, 9 anos, eu já gostava muito de colorir. Ia numas feiras de escola, assim, que a minha mãe era professora, sempre tinha aquelas feiras que vendiam livros, sabe, de colorir, aprender a desenhar, e eu sempre queria ter esses livros. E aí, numa dessas, a minha mãe me deu um kit que vinha com 10 livros. Era um livro bem simples, era só 4 passo a passos, onde fazia círculos, retas e depois o desenho já estava finalizado, sabe? Só que aí eu gostava muito de tentar fazer essas coisas, tentar reproduzir. E ao mesmo tempo gostava muito de colorir também. E aí, com o tempo, eu fui ganhando outros materiais de escola, mais lápis de cores, e fui pegando mais gosto pela arte. Quando na minha infância era muita época dos tazos e cards, aqueles que a gente colecionava em salgadinhos, eu gostava muito de colecionar essas coisas. E aí, como eu tinha muitas dessas coleções, vários tipos, eu gostava de reproduzir os desenhos dos tazos em tamanhos maiores. E aí eu comecei a reproduzir os tazos do Bob Esponja na época, e aí eu fazia eles bem grandes, assim, numa cartolina. E aí quando eu via que a perspectiva, não dava pra uma cartolina só, eu emendava outra cartolina para completar o resto do desenho, assim, e adorava colorir também. E eu lembro que eu fazia muito isso no começo. Tanto que esses desenhos eu acabei dando para algumas pessoas de presente, assim, para decorar quarto de crianças, e foi assim que ele teve um fim. E aí depois disso eu sempre gostei muito de arte. Na escola eu sempre era os que mais se interessavam por arte, colorir e desenhar. E como eu gostava muito desse negócio de ampliar as imagens que eu via e desenhar, né, deixar maiores, foi aí que eu me deparei pela primeira vez com o realismo, né? Eu não conhecia muito de arte, essas coisas. E aí eu pensei, eu vi uma fotografia 3x4 em casa, e eu pensei, e se eu tentar desenhar esse rosto que tá aqui, né, e num sulfite, né, até esse momento eu só sabia fazer com grafite, né, lápis preto e branco. E aí foi a primeira vez que eu tentei. Esse tanto que é o primeiro desenho que eu tentei, né, eu vou colocar aqui, vocês podem ver. Esse é o primeiro desenho que eu tentei reproduzir. E aí depois eu peguei gosto porque, eu mostrei pros meus parentes tudo falou, nossa, muito parecido, ficou muito bom. E aí eu comecei a fazer de mais pessoas em casa, de primas, de tio, de irmão, de mãe, tudo. E aí eu comecei a fazer, eu acabei pegando gosto pela arte do realismo. Até o momento eu não sabia que era isso, né, como é que funcionava. E aí daí em diante eu só fui me aprimorando mais, né, fazendo mais. E aí eu acabei conhecendo o mundo da música, que eu gosto muito. Muitos artistas, muitos famosos, eu comecei a reproduzir as pessoas que eu via em revista, e aí chegou a era da internet, aí as imagens que eu captava nos celulares pela internet, e etc. E aí um tempo eu fazia esses desenhos em realismo, só com lápis de cor, né? Mas a primeira vez que eu tentei colorir uma pele, eu colori com lápis, né? Não tinha muitos materiais, não tinha muita experiência. E aí a primeira vez que eu tentei, eu usei pó de maquiagem da minha mãe, pra estar colorindo a parte do rosto pra ficar mais homogênea, sabe? Porque eu tinha muito medo de deixar os lápis todos com aqueles ruídos, assim. Aí eu fiz com maquiagem e funcionou perfeitamente. Aí nesse tempo fui só usando assim. Aí chegou uma época que eu falei, não, isso não dá mais, não tá funcionando, sabe? E aí eu comecei a comprar outros lápis que eram melhores, mais macio, que misturavam melhor. Até hoje eu só vinha colorindo com lápis de cor. Aí eu comecei a fazer uns desenhos ali com aquarela, tô aprendendo ainda, é muito complicado. A gente que tem esse vício do lápis de cor pra fazer realismo, a gente tem que se desprender muito de algumas coisas na aquarela, e isso daí é um desafio pra mim ainda. E aí depois da aquarela eu pensei, não, eu preciso inovar, preciso fazer algumas coisas diferentes. E aí eu comecei a inserir outros tipos de materiais. E o que eu peguei mais gosto hoje são os glitters, né? Que eu coloco no fundo da imagem, ou eu coloco na roupa. Então hoje eu venho colocando essas misturas de materiais. Lápis de cor, glitter, aquarela, quando funciona, ou só aquarela e glitter. E aí depende muito do que eu quero fazer, né? Hoje eu tenho 27 anos, eu sou formado em publicidade e propaganda e trabalho como designer gráfico. E o que me ajuda é a minha arte no meu trabalho. Na questão de fazer desenhos manuais, não muito, porque eu não trabalho fazendo desenhos manuais e nem também digital, né? Mas me ajudou muito na questão estética, de observação, de perspectiva, de noção de cores, noção de iluminação. Então essa visão assim de arte, de desenho, de perspectiva, de estar alinhado, não estar alinhado, isso me agregou muito.
como você pode estar ganhando dinheiro hoje com a arte. Eu, particularmente, não ganho diretamente com meus desenhos. Eu já, há algum tempo atrás, eu já fiz algumas encomendas. Eu levo hoje como hobby pra mim, a minha arte. Mas você pode estar trabalhando fazendo desenho por encomenda para as pessoas, montagens. Tem muitas pessoas que pedem encomendas que é para misturar duas pessoas numa imagem só, né? Você pode estar trabalhando dando aulas, tanto por internet ou em escolas, né, como vocês têm, por exemplo. E o quanto tem de valor hoje pra mim, né? Tipo, os meus desenhos são tipo minha vida hoje, né? Tipo, eu gosto de fazer meus desenhos por hobby e eu gosto muito de fazer pessoas, personalidades que eu gosto muito e admiro, né? Quando eu consigo alcançar essas pessoas pela internet ou pessoalmente, pra mim, tipo, é uma conquista, sim, da vida, sabe? E nesses últimos tempos eu consegui entregar pessoalmente mesmo alguns trabalhos para algumas pessoas. A primeira pessoa que eu tive a oportunidade de mostrar pessoalmente, eu não estava com o desenho físico, né? Eu só estava com esse desenho no celular. Foi a atriz Marina Rui Barbosa, e ela foi de um carinho imenso comigo. Só tenho a agradecer e elogios, né, a pessoa maravilhosa que ela é. E daí em diante eu consegui encontrar outras pessoas, como a Anitta, a Pablo, a Glória Groove, muitas pessoas famosas. E isso pra mim, assim, é de um valor imenso, assim, tipo, é uma coisa que ninguém paga, sabe? Então é muito legal hoje ter essa inspiração. Tem dias que eu não tô muito, assim, propício a desenhar e não tô muito inspirado. Eu sigo pessoas que também fazem arte, né? E aí eu começo a ver muitos conteúdos, muitos materiais, e eu começo a ver o jeito que a pessoa trabalha, o jeito que a pessoa mexe com aquarela, ou com lápis, ou outro material, e me dá aquela vontade de tentar reproduzir também, sabe? Então, esse negócio de você estar rodeado de pessoas que também fazem a mesma coisa que você é de muito valor, porque isso te traz desejo, sabe? Te dá aquela vontade. E isso eu tive desde criança. Isso foi um pouco da minha vida, de como eu podia estar resumindo para vocês a minha experiência e como eu inseri a arte nela, né? E convido vocês a me seguirem nas redes sociais. E um muito obrigado pela oportunidade. Espero que a próxima a gente consiga estar realizando esse contato e troca de experiência presencialmente.